Licaão. Você já ouviu falar nessa história impressionante? Seria ele o primeiro lobisomem que já existiu na face da Terra? Seria ele apenas um rei que recebeu um castigo divino de Zeus por ser tão cruel com as pessoas? É isso que a gente vai ver hoje, aqui no podcast Conectados S.A. A história impressionante de Licaão. Você não pode perder. Mais mistério para você. Salve família, começando mais uma vez o nosso podcast Eu Sou Ari de Jesus e vou ficar com você aqui durante um tempo, uma hora, um pouquinho mais, um pouquinho menos, trazendo para você informação, entretenimento, mistério, suspense, hoje sobre um tema que chama muita atenção. A gente vai falar hoje sobre lobisomem, só que de um jeito um pouquinho diferente, né, Sander? A gente vai falar aí sobre Licaão, que seria o primeiro possível lobisomem segundo a mitologia grega, né, Sander? Exatamente. Tudo bem, Ari? Tudo ótimo, graças a Deus. Tranquilo, como você está? Tudo bem? Otimamente bem. Como vocês estão? Um grande abraço aí para todos vocês que estão do outro lado da tela, né? Exato. Estamos assistindo pela TV, assistindo pelo celular, pelo... Como que é aquele outro? Tablet. Notebook. Fazia tempo que eu não ouvia essa palavra tablet. Então, um grande abraço para todos vocês. Aqui é a Sander Wiener. Ficaremos juntos mais ou menos durante uma hora e trazendo para você muita informação hoje sobre esse tema realmente impressionante. A história de Licaão, que foi um rei, né, que teria sido o primeiro lobisomem que já existiu na face da Terra. Exato. E eu queria falar mesmo do outro lado da telinha mesmo, porque o YouTube notificou a gente aqui que 45% da nossa audiência, ela não é grande, mas já chama atenção, já está começando a fazer barulho no YouTube, né? Vem da TV, o pessoal está assistindo a gente pela televisão, senhor. Então, muito obrigado a você que está aí do outro lado da telinha mesmo, tá bom? Exatamente. Então, um grande abraço para todos vocês. Sejam bem-vindos ao canal Podcast Conectados S.A. E tem uma novidade, o YouTube me notificou também, que logo, logo você vai poder comentar pela TV. Pela TV é meio um pouquinho complicado você comentar ali, mas logo, logo vai ter a opção ali para você comentar pela TV. Então, vai ficar melhor ainda, né, Sander? Licaão, para você, Ari, depois de tudo que você viu aí, para a gente poder fazer esse tema hoje aqui, ele foi para você o primeiro lobisomem? Eu creio que sim. Para mim, ele foi o primeiro lobisomem. Para mim também. O primeiro lobisomem que existiu aí na história, na face da Terra, né? Porque é uma história realmente impressionante. A transformação que acontecia com ele, né? Tudo que aconteceu durante toda essa história, realmente, é incrível. Né? E a gente vai falar um pouquinho sobre a transformação, né, de Licaão. Uns falam Licaão, outros falam Licon, outros falam Licoon, né? Eu acho que é devido à pronúncia lá na Grécia, né? Licão? Licão, Licaão, Licon, né? Eles falam, bacana. Tem várias pronúncias aí sobre o nome do rei, né? Arcádia, acho que é esse o nome, certo? Isso, né? Arcádia, né? Então, o Licaão foi um rei, né? Um rei de Arcádia, que fica lá na Grécia, né? Ou seja, tudo isso é mitologia grega. Mitologia grega, e por incrível que pareça, existe até hoje lá, né? Isso, e mitologia grega chama realmente a atenção do mundo todo, pois existem histórias realmente impressionantes, né, dentro da mitologia grega. Claro. Né? Então a gente falou alguns programas atrás aí sobre a mitologia egípcia, que também realmente é fascinante. A gente falou sobre o chacal lá, né? Isso, Anubis. E a mitologia grega também não sai disso, né? Porque realmente é uma história assim que prende a nossa atenção realmente, né? Então, para a gente, antes de iniciarmos aí, quem seria Zeus? Você sabe ou não? Como diz, às vezes é difícil para a pessoa, às vezes é meio ruim para a pessoa entender porque está ouvindo pelo celular ou pela TV. É Zeus, tá? Zeus. Não é Deus, é Zeus. Zeus. Né? Quem seria Zeus, Ari?
Zeus seria um deus, né? Exatamente. Uma divindade, né, romana, né? O principal deus da mitologia grega. É. Depois do pai dele. Quem seria o pai dele? Cronos. Cronos. Exatamente. Cronos, né, que Tem foi uma historinha feia aí de Cronos. cruel. Aí. Cruel. Cruel, realmente. Então, Cronos era o pai de Zeus. Isto. Daí depois Zeus tomou o poder do seu pai, se tornando o maior deus da Grécia, na mitologia grega, né? Existia tipo uma maldição, né? Não interrompendo o Sander, né? Que Cronos comia, né, os próprios filhos ali para evitar uma profecia lá de que ele perderia o trono lá para um dos filhos lá. Né? Exatamente. Mas isso aí, é uma outra parte da mitologia, né? E quem sabe mais para frente a gente conte aí também. Por que nós estamos falando primeiro de Zeus? Para aí sim poder explicar sobre Licaão. Exato. Né? Então, Zeus era o deus do céu, dos raios, do trovão e da justiça na mitologia grega. Ele era o rei dos deuses e governava o Olimpo. Era considerado o senhor dos homens e dos deuses, e seu poder era responsável por manter a ordem e a justiça no mundo. Ou seja, era o principal deus da mitologia grega. Exato. E por que nós estamos falando primeiro de Zeus? Para poder entender a sequência da história. E aí vem Licaão. Isso. Licaão, que era um rei de Arcádia, que fica na península de Peloponeso, lá na Grécia. Na Grécia, exatamente. E existe até hoje. E também existe. Aliás, No sul da Grécia. Sul da Grécia. Eu não sei quanto ao Sander, né? Mas eu tinha muita vontade de conhecer a Grécia lá. Grécia, para ver tudo muito isso de legal. perto. Todas aquelas aulas que a gente tinha antes, né? Isso. Falando sobre a Grécia, isso tudo aquilo existe até hoje, né? Eu gostaria de visitar a Grécia, mas também visitar o Egito, cara. O Egito também. O Egito, acho que é o primeiro lugar para mim, seria o Egito, depois da Grécia. Exato. Né? Mas Licaão, né, era o rei de Arcádia, que existe até hoje lá na Grécia. Naquela época não era como se fosse uma cidade, não era um país, né, na época. Era um povoado. Era um povoado, vamos falar isso, Naquela época em onde ele era o rei. Era um povoado muito bom, assim, maravilhoso, né, com coisas boas, né, era o lugar dos sonhos para você poder morar. Nessa Arcádia, né? E ele, devido a ele, né, que se criou lá, nasceu lá e tal, e devido a tudo que ele representava para aquele povoado, ele se tornou o rei de lá. Foi rei, né? Sua liderança e tal, era um ótimo rei. E acabou se firmando como rei da Arcádia por muito tempo. E ele ficou lá, né, governando e tal. Aconteceram algumas coisas diferentes. Zeus, como era o deus, como a gente acabou de falar, principal da Grécia, da mitologia grega, né? Ele gostava muito que os reis que existiam na Grécia que fizessem assim coisas, colocassem ele no pedestal, como podemos dizer assim. E não é que ele cobrava muito dos reis que existiam lá na Grécia, mas ele gostava disso, gostava de bajulação, ou não é? Exato. Gostava de ser bajulado e tal. E, vendo isso, né, Licaão começou a fazer isso. Começou a tentar bajular mais Zeus, começou a oferecer coisas a Zeus e tal, né? E isso acabou aumentando cada vez mais. Tanto que ele se foi chamado até de um super religioso, Licaão. Vamos falar assim na época, né? Como se fosse hoje, é um super religioso, é uma palavra, né? Isso, seria um religioso, um super religioso, ali o Licaão. E ele teve vários filhos, ele teve 50 filhos. Nossa. Sabia ou não? Nossa, é? Isso, 50 filhos Licaão teve aí na história. Duvido que você saiba o nome de 50. Não sei o nome dos 50 filhos. Então, né, isso aí acabou ele tendo 50 filhos,
também ele passava tudo isso que ele vivia, ele tentava passar para os seus próprios filhos também, né? E aí ele se tornou, né, para prestar cultos, para prestar assim adoração a Zeus. Queria agradar realmente Queria agradar a Deus, os deuses, principalmente Zeus, que era o principal Claro. deus da mitologia grega. Eles eram politeístas, né? Exatamente. Então, assim, o que aconteceu? Ele acabou se tornando cada vez mais aí um super religioso naquela época para adoração ali a Zeus. Só que não foi apenas isso que ele se tornou. Ele se tornou assim uma pessoa no qual nada saciava ele para poder bajular, para poder prestar culto a Zeus. Ele começou a fazer sacrifícios humanos. Ah, é? Exatamente. Começava a ter escravos no seu reino, começava a chegar gente de fora. Vamos pegar aquela pessoa para sacrificá-la para Zeus gostar Nossa. disso. E acabou acontecendo. Só que Zeus não gostava disso, de sacrifícios humanos em seu nome. Ele realmente, assim como que eu posso falar, ele não gostava, como tem uma palavra certa para isso. Ele não aceitava isso. Como a gente fala hoje, não era chegadão. Isso. Só que Licaão queria realmente fazer isto, prestar aí cultos a Zeus através de sacrifício humano. Ele achava que Zeus gostava. Né? Gostava, ele achava que Zeus gostava disso. E foram muitas e muitas pessoas que Licaão na história teria matado em sacrifício a Zeus. E Zeus não gostava disso. Não sabe, nem às vezes nem chegava a informação para Zeus. Quando chegou, que ele foi ver, não, Licaão está fazendo aí culto para você, né? Zeus, mas está matando pessoas, está fazendo aí sacrifícios humanos. Zeus, opa, eu não quero isso. Eu vou ver o que está acontecendo. Eu mesmo vou descer, me tornar humano e vou ver isso que está acontecendo. Olha só. E ele foi. Ele foi, cara, chegou, se tornou humano, Zeus teria se tornado humano, foi lá até o reino de Licaão. Cara, eu fico imaginando. Imagine um deus se transformar em um humano, no caso Zeus, andar entre o povo ali, né? Vendo tudo que está acontecendo, Isso, né? Exatamente. Então foi lá, teria se hospedado num dos quartos do castelo, como assim uma pessoa que vem de fora, um estrangeiro. Um hóspede. Um hóspede, exatamente, que queria um lugar para dormir à noite. E falaram assim, não, a gente vai... vamos ver quem que é essa pessoa. Como Licaão pegava as pessoas que vinham de fora para matar, para fazer culto a Zeus. Quem que foram pegar? O próprio Zeus. O próprio Zeus. Foram tentar capturar o Zeus enquanto estava dormindo, para que ele fosse sacrificado. Porque ninguém sabia que era Zeus, né? Somente Zeus sabia. Ninguém mais sabia. Ninguém mais sabia, né? Só que Zeus, assim, né, inventou o nome e tal. E ele estava tranquilo. Ele foi capturado e estava tranquilo para ser morto em sacrifício a Zeus. Ele mesmo ia ser sacrificado para ele mesmo. Ele próprio, né? Então ele estava tranquilo, ou seja, porque ele era Deus, era poderoso. Mas começaram a ver assim, a olhar assim, poxa, mas esse cara está muito tranquilo, está muito calmo. Alguma coisa aí tem? Daí pensaram, né, os próprios súditos do rei Licaão, falou assim, esse cara aí, não sei não, hein? Esse cara aí pode ser Zeus disfarçado de humano para testar o senhor, rei Licaão. Daí os caras, puxa, mas pode ser mesmo, cara. Eu não sei se não é mesmo. Foram lá, deixaram, falaram, não vamos mais sacrificar você, nós vamos sacrificar uma outra pessoa. Foram lá e sacrificaram uma outra pessoa
para poder servir a carne para Zeus. E aí Zeus teria caído fora, porque ele não gostava de aparecer ali nessas circunstâncias. Exatamente. Tem histórias, tem duas versões que eu, ali, né, durante essa pesquisa de material aí vi para vocês. Essa Tem é duas uma, né? versões. Tem uma versão que Zeus teria ido ali até o castelo do rei Licaão e para ver realmente o que estava acontecendo. Se ele ia realmente prestar culto a ele com o sacrifício humano. Ele ia matar alguém para poder fazer um sacrifício. Tem duas versões sobre isso. Uma delas é que, igual eu contei aqui, uma pessoa qualquer foi sacrificada para ser servida a sua carne, a ser cozida, assada para ele. Que era um escravo, se eu não Era tô um enganado. escravo, exatamente. Em outra versão, versão um pouco mais diferente, assim, que o rei Licaão, sabendo que Zeus estava lá, mandou raptar o filho mais novo de Zeus Exatamente. Né? para matar e servir. Mas aí ele não ia estar prestando culto, ele ia ser soberbo É. a Zeus. Posso estar falando errado, parece que é Nictimus, que foi o filho que Não estou lembrado do parece-me nome. que era isso. Né? Então ele queria mostrar, não, eu sou poderoso. Se Zeus chegou aqui, querendo me testar, querendo se passar por alguma pessoa para ver o que eu estou fazendo para ele, então eu vou ali testá-lo também. Eu vou lá pegar o seu próprio filho mais novo e vou matá-lo e vou servir para ele aqui, para ele ver que eu não sou qualquer rei, não. Se ele teve a capacidade de vir me testar, então eu vou testar ele também. Imagina a coragem. Então ele foi soberbo, ele foi assim, como que posso falar uma palavra aí? Foi assim cruel com Zeus. Foi cruel. Se Zeus quer ser cruel comigo, então eu vou ser cruel com Zeus também. Ou seja, isso aí passou do limite. Então ele quis realmente ali fazer alguma coisa diferente ali, né? E acabou acontecendo isso. Nós vamos, como eu falei para você, tem duas dessas versões, né? Então, se tratando de mitologia, nenhuma delas está errada, porque mitologia é algo assim muito grande, algo realmente que podem surgir várias ramificações de histórias. E diz que tem mais versões Tem ainda. mais versões ainda. É. Mas essa, aí seria essas duas versões. E aí, vamos seguir então essa linha, que seria um escravo que ele teria matado. A partir do momento que ele viu realmente que ele estava fazendo o sacrifício humano e servindo, teve a capacidade, tendo a soberba de colocar carne humana para ser servida ao rei Zeus, ao deus Zeus, ele foi castigado. Foi castigado. Aí que vem a parte mais impressionante, né? Que seria a transformação de Licaão. Só que antes do Sander continuar, eu só queria pedir para você curtir e comentar, tá? Nosso vídeo, quando se faz isso, a plataforma encara que é um vídeo de relevância e passa para mais pessoas, tá bom? Então, assim, e seguindo nessa outra linha, digamos que tenha sido o filho de Zeus mesmo, filho mais novo, que teria sido raptado durante a noite e ser morto e foi servido na mesa para Zeus. Aí Zeus teria ficado... Eu não sei se não seria essa a história real. Para ele jogar um castigo, como ele jogou em cima do rei Licaão, eu não sei se não é, cara. Pensando por essa história, por essa versão, o filho dele sendo servido à mesa e ele sendo, no momento que ele foi comer a carne, todo mundo vem em cima. O teu próprio rei Licaão vem em cima dele e falou: se quis vir me testar, agora eu estou testando você. Se alimente aí do seu próprio filho. É estranho, né? Porque Aí. Licaão, como diz a história, foi muito cruel. Né? Cruel. Ele foi um rei muito cruel durante toda, né?
Isso. E No início até não. É. No início do seu reino, né, tinha um espírito de liderança, ele foi escolhido para ser o rei desse povoado, que na época era um povoado Arcádia. E aí, depois, com o passar do tempo, ele se tornou realmente aí cruel. Ele mexeu com a cabeça dele, tanta assim a adoração que tinha que ter com os deuses. E o rei, Deus principal seria Zeus, e ele queria mostrar realmente todo o seu culto ali a Zeus, né? E acabou ultrapassando. Passou dos limites, Passou dos limites totalmente. Matar pessoas para fazer sacrifícios humanos. Tanto na parte ali, na outra versão, que é um escravo, né? E também nessa versão, que é o filho, as duas são extremamente cruéis, né? Extremamente cruéis, realmente. E assim, imagine você, né, Você é Zeus, Ari, um exemplo. Se hospeda no reino lá do Licaão. Vai jantar. Chega lá, tem carne humana na mesa. Seu próprio filho mais novo. O que você vai fazer? Aí Zeus ficou meio doido naquela hora, né? Aquela hora ali, né? Ficou doido realmente naquela hora ali e falou: a partir de agora eu vou te jogar uma maldição. Você deixará de ser rei e se tornará um animal, porque você é muito cruel. Vou castigar, como você me castigou aqui, servindo meu próprio filho, eu vou castigar você para a vida inteira. Você deixará de ser rei e vai se tornar um animal. Se alimentará de carne, de bicho, de humano, do que for, mas longe daqui, lá na mata. Imagine. E foi isso que aconteceu. Foi jogado essa maldição em cima de Licaão, que quis testar o próprio Zeus. Olha a bobagem que ele fez. Imagine. Então, tamanho da besteira, né? Se ele tivesse ficado quieto ali, tranquilo, né, viu que Zeus realmente estava se passando por homem, por pessoa humana, foi até seu reino ele tinha que ter ficado tranquilo, né? Mas ele não, se ele quis me testar, eu também vou testá-lo aqui. Vou lá raptar seu próprio filho e vou servir aí de banquete para ele. Fico pensando a cabeça, né, do Licaão, né, fazer isso para alguma divindade que era considerada superior lá em Arcádia, na época da Grécia Antiga, né? Isso. Imagina só. E aconteceu isso. E ele ficou doido. Tamanha afronta, né? Exata, essa que é a palavra. Afrontou realmente o Deus Zeus ali naquele momento. E então a gente segue nessa linha, que seria realmente o filho mais novo de Zeus, ou digamos que a gente seguisse outra linha, outra versão, que seria um escravo qualquer. Mesmo assim, ele teria ficado doido ali, Zeus, com o Licaão, que estava matando pessoas em seu nome. Zeus não queria que isso realmente fosse colocado para ele, uma responsabilidade a Zeus. Não, a gente está matando pessoas, estamos aqui fazendo sacrifícios humanos em nome de Zeus. Mas Zeus não tinha pedido aquilo para Licaão, e nem para nenhum outro rei. Isso foi apenas o Licaão que colocou na cabeça, realmente, que teria que fazer sacrifícios humanos. E aí que ele recebeu a maldição, né, um castigo divino de Zeus ali naquele momento. E recebeu realmente, foi como o primeiro, né, homem que foi castigado, que se tornou o lobo. Exato, né? Foi a partir desse momento, né, que começou a ocorrer, né, a transformação. Né? E dizem que foi uma transformação, digamos assim, muito cruel realmente. Exatamente. Muito dolorida. Diz que ouvia-se gritos e urro do Licaão a quilômetros de distância. Segundo existe até uma indicação artística na Grécia sobre a transformação do Licaão. Tá? Mas você teria que ir na Grécia, acho que na própria internet você encontra essa indicação artística que mostra
as mãos de Licaão se transformando em garras, né? O seu rosto se transformando em focinhos de cachorro, como o lobo, né? Mais ou menos nessa, né? As orelhas crescendo, né? Tal. Dizem que teria durado mais ou menos uma meia hora Nossa, imagina, cara. a transformação de Licaão. Ele disse que era muito dolorida, muito sofrida. Ele disse que escutava urros e berros dele, diz que de longe, cara, Imagine só. devido à dor que ele estava sofrendo. Ou seja, tudo isso porque ele quis afrontar Zeus. Que castigo, hein? É um castigo. Então, assim, para você ver o quanto ele foi castigado realmente. E aí acabou se transformando em lobo e saindo pela mata adentro. Nessa indicação artística, que eu não sei se é um quadro, o que é, mas é uma descrição, diz que foi falado que as mãos deles foram se transformando em patas lentamente, né? E isso tudo lentamente. E ele foi se arcando lentamente, as pernas foram retraindo para trás e virando, se retorcendo toda, né? O maxilar foi se alongando, dilatando. Tudo isso, né, foi passado nessa transformação. Exato. Porque ele sofreu muito nessa Muito. transformação. Ele gritava demais. Tudo para pagar os pecados que ele fez, matando pessoas inocentes em nome de Zeus, que não queria ser atribuído a isso. Zeus nunca pediu que ele matasse pessoas em seu nome para sacrificar. Sacrifício, né? E, segundo essa outra versão que a gente falou aqui, imagine a afronta que Licaão fez nessa outra versão, como eu falei para vocês, de ir lá e raptar o filho mais novo de Zeus, matá-lo e servir a seu próprio pai. Caramba, É uma afronta realmente grande. Fora do comum, né? Ou mesmo que não fosse essa versão, que fosse apenas a outra, né, que foi apenas um escravo comum, né, que ele acabou matando. Mesmo assim, Zeus não queria ninguém morto em nome dele, em sacrifício para ele. Ele queria outro tipo de adoração, outro tipo de culto, alguma coisa assim. Mas nunca pessoas mortas para ele, em nome dele. E aí que ele acabou, né, dando esse castigo a Licaão, que sofreu muito nessa transformação em lobo. E aí que surgiu a história do primeiro lobisomem que existiu na face da terra. Saiu aí pela mata adentro, se alimentando de animais, se alimentando de pessoas que acabassem entrando no seu caminho, chegando no seu caminho, e virou um lobo. Exato. Para você que não sabia de onde veio o chamado de Lican, uns falam Lican, outros falam Lycan, outros falam Lican, né? Ligado à palavra antropo, tá aí licantropia, né? Porque tem os licantropos, né? Ligado hoje à licantropia. O que seria licantropia, só relembrando? Licantropia é uma condição mental, né? Acho que, se eu não estou enganado, da psicologia, que estuda pessoas que se acham animais, né? Ou que têm poderes sobrenaturais de transformação em animais, mas estuda mais esse lado bestial, né, do ser humano, se achando aí que é como diz até, um lobisomem, né? Cara, esses dias eu vi uma reportagem de uma mulher que corria assim igual cavalo. Você viu ou não? Não vi, cara, eu vi. Ela se achava animal. Eu acho que eu vi esse vídeo. Isso, ela se achava animal, assim, ela comia mato, comia as coisas. Sinceramente, eu vou mostrar, qualquer hora eu vou mostrar aqui no nosso canal um vídeo que eu achei na África. Será que isso é licantropia? Pode ser, né? Pode ser. Ela corre igual cavalo, assim, com as quatro, com os pés e mãos ali no chão e correndo normal e comendo mato, as coisas. Eu vi um vídeo na África, uma mulher andando, mas com vários cachorros correndo, e ela correndo igual os cachorros, junto com os cachorros. Pode ser uma condição aí de licantropia? Talvez, né? Pode ser, né? Pode ser, né? Mas voltando ali à história de Licaão, que era o rei de Arcádia, que existe até hoje lá na Grécia, no sul da Grécia, lá na... Como é o nome da península? Peloponeso, Peloponeso, né? Exatamente. No sul da Grécia, e que realmente é uma história impressionante, né? Era um povoado, naquela época, onde tinha um rei. E o rei era Licaão, e que sofreu esse castigo divino de Zeus por ser tão cruel
com as pessoas. Exato, né? Cara, que história impressionante. Fora do comum, né? E aí nunca mais foi visto. Dizem que ele saiu pela mata correndo, ali como uma fera, a besta fera, que falam, e correu ali, só escutava uivos dele depois da sua transformação. Imagina. Mas a sua transformação, quem viu realmente foi muito dolorosa para ele. Foi assim até um próprio castigo realmente para ele poder pensar e refletir no que ele fez às pessoas. Exato. Você sabia dessa história aí da mitologia grega? Claro, esse é só, a gente pegou a mitologia grega ali e especificou um dos casos aí, né, de Licaão numa transformação em como que foi feito, né? O Sander passou detalhe por detalhes aí, desde, como diz, a vinda ou a transformação de Zeus em ser humano, né? Vamos falar assim? Isso, exatamente. Para testar, como diz aí, a condição de Licaão e até a transformação nele do que seria o primeiro lobisomem aqui que existiu aqui na Terra. Lógico, se você for pesquisar aí a mitologia grega, existem vários deuses que eram cultuados na época, que eram politeístas, né? Desde o próprio Zeus, Poseidon, eu tenho aqui, como a gente estava lendo aqui, né? Hera, Deméter, Atena, Apolo, Artemis, Ares, Afrodite, Efeso, Hermes, né? Hades, lá do submundo e tal, né? Todo esse pessoal, né? Vamos falar assim, no modo bem popular, todo esse pessoal, na época, né? Eram considerados deuses, né? Lá no Olimpo, né? Aqui ele fala sobre os filhos de Zeus. Ó. É. Zeus teve muitos filhos, tanto divinos quanto semideuses. Entre os mais conhecidos estão Atena, Apolo, Ártemis, Ares, Hermes, Heracles, Perseu, Dionísio e Afrodite. Interessante, cara. Como diz a história lá da Grécia, é uma história bem, como diz, bem interessante, que chama muita atenção devido ao grande número, né, de deuses que eram cultuados na época. Né? Aqui nós temos Atena, deusa da sabedoria, estratégia militar e artesanato. Filha de Zeus com a deusa Metis. Apolo, deus da música, luz, profecia e cura, irmão gêmeo de Ártemis. Ártemis, deusa da caça, da lua, da natureza selvagem, irmã gêmea de Apolo. Ares, deus da guerra, violência e conflito. Hermes, mensageiro dos deuses, deus do comércio, da oratória e dos ladrões. Dionísio, deus da bebida, do vinho, do teatro, do prazer e dos ritos místicos. Afrodite, deusa do amor, do prazer e da beleza. Exato, né? E aí temos aqui outros, ó. Heracles, ou Hércules, né? Herói conhecido por seus 12 trabalhos. Acho que é o mais famoso de todos, né? Que Heracles, mas falando se foi mudado para Hércules, filho de Zeus e da mortal Alquimena. Perseu, herói que matou Medusa, filho de Zeus e da Naé. Helena de Troia, sua beleza desencadeou a guerra de Troia. Essa é famosa filha também. de Zeus e Leda. Minos, rei de Creta, filho de Zeus e Europa. E outros filhos, Hebe. Sabia que teve a Hebe? A Hebe também era dessa época. Deusa da juventude, filha de Zeus e Hera. Hefesto, deus do fogo, metalurgia e forjaria. Filho de Hera e, em algumas versões, de Zeus também. Eris, deusa da discórdia e das desavenças, filha de Zeus e Hera. Interessante, cara. Aí deu para você ter uma noção do que era a Grécia Antiga, né? E por incrível que pareça, hoje existem sítios arqueológicos lá, com descoberta de monumento a deuses da época, né? E hoje você pode ver isso aí ao vivo, né? Tem alguns lugares lá que até, como diz, é proibido algumas pessoas circularem devido ao grande, como diz, a data, né? Como diz, para evitar que vá se deteriorando e tal, né? Mas existem vários sítios arqueológicos lá na Grécia que você pode visitar e ter acesso a essas informações pessoalmente lá, né, Sander? Quantos filhos eu falei que tinha o Licaão?
50? Exatamente. 50, né? 50 filhos. Desses 50 filhos, também ali através de Zeus, 49 foram mortos por Imagina Zeus. só. Foram queimados, vivos. Mas será que mereciam? Será? Também eram cruéis, o que o É? pai ensinava isso aos seus filhos. Eles já estavam começando a fazer essas coisas também, de matar pessoas inocentes. Por quê? Porque Zeus era o Deus da justiça. Imagine. Ele não queria injustiças no mundo. E aí, tanto Licaão, quantos ele estava ensinando isso aos seus filhos, que estavam começando a cometer essas coisas cruéis. Ele falou, não, vamos acabar por aqui. Acabou matando todos os filhos de Licaão. Deixou apenas um, o mais novo, sabia? É? Deixou o mais novo para contar. Eu fiz isso com seu pai, com seus irmãos. Não repita o mesmo erro que ele cometeu. Vá e siga a sua vida para contar a história. Ou seja, aquela história tem que ficar um para contar a história? Tem, Foi ficou. isso que ficou um para contar a história. Caramba, imagina só, né, cara? Interessante. E você sabia de uma coisa que eu não sabia, mas eu acabei sabendo depois. Aquela história do simples e inocente que a gente ouviu desde o tempo de criança. Lobo mau. Ah, sim. Da onde que surgiu essa lobo mau? Da história de Licaão. Olha só. Sabia? Porque, na verdade, se você for pegar o lobo mau, Exatamente. ele sempre tá ali atrás do Chapeuzinho, da Chapeuzinho Vermelho Isso. pra comer ela viva. Então, essa história do lobo mau, que serve há vários e vários anos aí colocado para as crianças e tal, se inspirou na história de Licaão, que teria se tornado o primeiro lobisomem, um lobo ali, que acabou saindo para o mundo, né, com a maldição, com o castigo divino de Zeus. E foi inspirado nessa história para ser colocado isso para as crianças, a história do lobo mau. Eu não sabia disso. Na verdade, ali acho que até vários desenhos inocentes sempre tem uma mensagem subliminar, vamos falar assim, né? Por trás ali do que está passando, né? Então a história do lobo mau se inspirou, né? Se inspirou, não, foi criada através dessa história aí do Licaão, que sofreu muito para essa transformação de humano para lobo. Ouvia-se o uivo dele aí a vários quilômetros. Da dor que ele estava sentindo. E segundo, parece-me que um escritor também, Ovídio, acho que é esse o nome, ele fala de um possível dilúvio logo após ter acontecido tudo isso e, como diz, que Zeus ficou desgostoso, vamos falar assim, né, do que tem acontecido e, como diz, abriu as portas do céu lá e mandou água para a terra. Toda a água que estava lá em cima ele mandou e transformou tudo isso aqui, acho que no primeiro dilúvio que teve aqui, como se quisesse limpar a terra. Essa é uma versão, uma outra versão também. Se você for pesquisar, existem várias versões aí. E nenhuma delas está errada. Nenhuma delas está errada. Porque se tratando de mitologia, nenhuma delas está errada. Exatamente. São apenas ramificações da história original que aconteceu. E aí que tá, eu pergunto qual que é a história original, fica a critério da sua, do seu da sua imaginação, do seu entendimento aí, né? Ali naquele momento. Mas, cara, é uma história realmente impressionante. Assim, se você for pensar, tudo isso que aconteceu, esse castigo realmente ali de Licaão, foi um homem cruel. Extremamente, né? Cruel realmente, cara. Conseguiu ali a sua liderança nesse reinado, nesse povoado que ele estava ali de Arcádia, que era bem pequeno na época, e se tornou rei, né? Teve os seus súditos, começou bem ali, seu reinado e tal, mas que acabou pirando a cabeça. O cara ficou doidinho. Não, preciso agradar os deuses. Preciso agradar os deuses nesse momento. Qual que é o principal deus?
aqui da Grécia é Zeus, então eu vou agradá-lo. Vamos agradá-lo. Opa, não está bom ainda. Isso ele colocou na própria cabeça. Zeus nunca tinha pedido nada a ele. Não, eu vou começar a fazer isso, começar a fazer aquilo. Sabe o que eu posso começar a fazer para ser visto, ser lembrado por Zeus? Vou começar a fazer sacrifícios humanos. E ele começou a fazer sacrifícios humanos, matando as pessoas que eram escravos, se tornou rude com as pessoas que iam visitar o reino, alguma coisa assim, chegavam estrangeiros, alguma coisa, ele ia, capturava para sacrificá-los em nome ali de Zeus, para Zeus, né? E aí Zeus, como era o Deus da justiça, como está aqui escrito, ele não gostava de injustiça, achava que isso realmente não tinha necessidade alguma, era um crime realmente que estava acontecendo. E Zeus realmente quis ver isso pessoalmente. Eu quero dar uma olhada pessoalmente, ver o que está acontecendo. Se tornou humano, se tornou ali homem, foi até o reino, né? Se hospedou lá num quarto do reino de Arcádia. Foram lá, capturaram ele de madrugada. Falaram, esse é estrangeiro, então vamos capturar ele lá. Deixa ele dormir lá. De madrugada a gente vai lá, captura ele. Pela manhã a gente vai sacrificá-lo em nome de Zeus. E aí foram lá, capturaram ele, ficou sereno, tranquilo, pois era o próprio Zeus que estava ali. Se ele fizesse qualquer coisinha, ele já mudava tudo, né? Então ficou tranquilo, sereno, calmo. Não, eu vou ser, não, vamos lá então. E foi. Lá todo mundo achou que estava estranho. Poxa, mas o cara vai ser morto pela manhã, o cara está tranquilo, o cara está calmo, o cara está sabendo de alguma coisa. Um outro súdito chegou, viu, será que não é o próprio Zeus que está se disfarçando de homem para poder nos testar? E aí que entra as duas versões, ela se divide. Tem versões que foi servido, não quiseram mais sacrificar, né, esse homem que era Zeus disfarçado. Foram lá e fizeram um banquete para ele quando souberam que era Zeus. Mataram um escravo e trouxeram a carne para ele comer. E aí Zeus se revoltou e teria castigado Licaão. E outra versão, que é dividido, como eu passei para vocês, que a partir do momento que foi visto que Zeus estava como humano lá do reino, dormindo, foi capturado e foi visto que realmente era ele, Licaão falou, não, então se ele veio me testar aqui, eu vou testá-lo também. Eu vou fazer uma afronta, como o Ari falou, para Zeus. Já que ele teve capacidade de vir aqui como homem me testar, então eu vou testar ele também. Vão lá e raptem o filho mais novo de Zeus. Foi lá e raptaram o filho mais novo de Zeus, o mataram e o serviram. No momento que ele foi comer, falaram, esse aqui é teu filho que está morto. Se você teve a afronta de vir aqui, então eu também faço afronta e matar seu filho. Aí Zeus ficou doido na hora. Vendo seu próprio filho ser morto ali, acabou fazendo isso na hora ali, ficou doido e acabou castigando na hora ali o Licaão, que recebeu todo o castigo divino com dor e raiva e tudo que teve direito ali por ter feito essa atrocidade com aquele filho de Zeus. Caramba, né? Essa, como diz o que o Sender fez, uma história bem resumida, né? Sobre essa versão aí, né? Sobre essa possível morte aí, dando carne humana aí Rapaz. ao próprio Zeus, né? E Zeus se revoltando e acabou, como diz, fazendo uma transformação aí, né? Em Licaão. E foi para mim o primeiro lobisomem. Também acho que foi o primeiro lobisomem. Né? Primeiro lobisomem que existiu realmente aí, porque foi uma história impressionante. Como eu pesquisei aqui para saber o nome realmente aqui
né? Em algumas versões do mito, sim, a vítima servida a Zeus por Licaão, identificada como Nictimo, esse é o nome correto, né? Filho? Isso, que seria a vítima identificada, servida a Deus por Licaão, identificada como Nictimo, que era um dos filhos de... Esse era um dos filhos de Licaão, portanto, para testar o seu hóspede, que era realmente um deus, né? Licaão chegou ao extremo a matar um de seus próprios filhos e oferecer sua E carne. também tem outras versões exatamente também ali, que também foi um dos próprios filhos do Licaão É isto? servido ali para Zeus. É isto, né? Ou seja, uma pessoa sem necessidade alguma, tanta crueldade de fazer matar pessoas. É. Então teve essa história aí, versões que ele matou escravo para servir a Zeus, Próprio filho. próprio, né? Teve versões que ele foi lá e raptou o próprio filho mais novo de Zeus, que estava na terra, que ele teve com uma mulher lá, e estava na terra, ele foi lá e raptaram o filho mais novo de Zeus, e também tem essa outra versão que o Ari falou lá. Como que é o nome? Nictimo. Que seria um filho de Licaão que acabou sendo sacrificado para Zeus. 3 versões, 3 ramificações aí dessa história da mitologia grega. E tem mais coisas, tem mais versões aí que se você pesquisar, você vai encontrar várias coisas falando sobre Licaão, né? Interessante, realmente. Você sabia dessa história mitológica sobre Licaão? Para você, ele foi o primeiro lobisomem? Eu acho que foi. Pro Ari também? Eu acho que sim, primeiro lobisomem. Para você, depois de toda essa história aí, toda essa transformação que ele teve de humano para lobo, ele foi o primeiro lobisomem? Licaão? Escreva nos comentários aí. Todos os comentários que vocês fizerem hoje, tanto no chat quanto nos comentários normais, a gente vai ler aí na próxima semana, junto com vocês. Daqui a pouquinho a gente vai ler aí os comentários do último vídeo passado sobre o boto cor-de-rosa. Se você comentou, deixou o seu nome, a gente vai ler aqui daqui a pouquinho para você. Exatamente. Antes do Sander começar a ler os comentários, eu só queria pedir para você curtir, comentar e compartilhar nosso vídeo. E queria agradecer o pessoal que está se inscrevendo no canal aí. Tá? Sejam bem-vindos, fiquem à vontade para comentar, para curtir, para compartilhar em nossos vídeos. E eu queria pedir também para você, caso você encontre o nosso botão iPar ou Ripar, fala aqui no Brasil, tá? Caso você encontre, paga nada. Né, você puder, como diz, clicar ali em cima, né, sem custo nenhum, você ajuda o vídeo a ser posicionado aí, como diz, bem melhor aí na plataforma, tá bom? Exatamente. Isso, né, Sander? Tem o clube de membros também. Exatamente. Se quiser ser membro do canal, só clicar lá, um valor simbólico, bem baixinho, ali que você vai pagar por mês e vai nos ajudar aí no canal. Com certeza, né? Vamos para os comentários do Boto Cor-de-Rosa? Vamos lá, né? Vou ver aqui se abrir meu celular aqui eu consigo. Boto Cor-de-Rosa também é uma história bem fascinante, né? Boto Cor-de-Rosa. Que não é muito como diz, que se aprendeu na escola, não. Nós estamos aqui fazendo hoje uma história da mitologia grega. Será que nesse momento lá na Grécia eles estão fazendo uma história do folclore brasileiro? Pode, né? Pode, em algum outro podcast? Não estão falando sobre o Saci Pererê lá, será? Será que pode? Será que não pode ter um podcast lá com 2 caras meio parecidos com a gente aqui, fazendo lá também na Grécia histórias do Brasil? Exatamente. Falando sobre Curupira, sobre Nossa Sereia. Sereias também teve na mitologia grega, né? Mas de repente pode até estarem falando sobre o nosso folclore brasileiro, né, Sander? Exatamente. Deixa eu abrir aqui, tirar propaganda. O YouTube que coloca bastante propaganda no início dos nossos vídeos, né? Não somos nós, né? Não somos nós, é o YouTube, né? Exatamente, né? Deixa eu ver aqui. O pessoal que está comentando, tá? Essa parte eu corto, Sander. Ó. Parou de volta. Parou de novo. Esperar voltar. Som. Som teste, agora voltou. Daí você já começa lendo os comentários, né? Tá.
Esse é o último programa com essa mesa. Então vamos para os comentários do último vídeo, semana passada, que a gente fez aí sobre o boto cor-de-rosa. Você comentou, a gente vai ler agora aqui junto com vocês. Que não é bem o que ensinam na escola, né, Sander? O boto cor-de-rosa já é algo assim mais também. Não é tão bonitinho, uma história bonitinha. Não é a mesma coisa do Saci Pererê, por exemplo. Saci Pererê é uma história bonitinha e tal, e tal. Se você for ver a fundo, cara, exatamente. que história cruel, realmente. Boto cor-de-rosa, aquela coisa do cor-de-rosa, conquistador. Não é bem isso, não, que mostra, como diz as escrituras mesmo sobre o boto cor-de-rosa. A história do boto cor-de-rosa foi para encobrir crimes sexuais que existiam lá na região ribeirinha do Amazonas, né? Infelizmente. Então usavam essa história para poder cometer crimes lá na região ribeirinha do Amazonas. Infelizmente, né? Então vamos lá para a história, para os comentários. O Ronaldo Dias Machado tem história verdadeira do estado de Minas Gerais, Sim. Cidade de Borda Mata, que conta, pai, se ele ficasse rico, filha dele casaria com um diabo chamado Chiquinho. Essa família, depois do acontecimento, mudou para o norte do Paraná. Essa cidade chama Barbosa Ferraz. Dá para fazer uma história aí no programa de vocês. De repente, né? Dá até para pesquisar bem e tentar saber o que é essa história aí, né? Exatamente. Joemi Franway. Bacana, né? Joemi Franway. Nome diferente? É o Giovanei, se não me engano, lá de Mafra. Isso, Giovanei Mafra, Santa Catarina, né? Santa Catarina. Exato, né? Boa noite, amigo Sander e Ari. Boa noite. Estamos juntos, conectados. Mais um ótimo tema, a lenda, para nós, mas para eles na Amazônia tão real quanto fica o mistério. Obrigado mais uma vez pelo abraço. Outro, legal a frequência da nossa rádio tão top ter chegado aí. O Sander comentou 104.5 FM. Jô de Mafra, Santa Catarina. O Giovanei, se não me engano. Giovanei. É o nome dele, né? Jô M. Franway. Eu comentei que aqui em Ponta Grossa, dependendo do dia, dependendo do horário, principalmente agora no inverno, chegando no inverno, aí nesse frio, chega no meu rádio, no meu receptor, Panasonic. Exato. Chega lá, sinal, né, da rádio 104.5 de Mafra, Santa Catarina. Chega lá pra gente lá, eu escuto pela manhã lá. Assim, é bem bacana mesmo. Imagina, desde Santa Catarina, pela propagação, chega aí o sinal até Ponta Grossa. A gente fala isso porque tanto o Sander como eu, a gente é meio que fascinado, né, pelo sistema de rádio e TV, né? A gente sabe que hoje você pode pegar a rádio do mundo inteiro pela internet, mas não tem nada melhor do que você sintonizar, como diz, uma FM ali no seu rádio. E o Sander mora numa região ali privilegiada, onde ele consegue captar algumas emissoras de rádio. Mais aberta, assim, bem bacana. Bacana mesmo. Abraço aí, Giovanei. Abraço, Giovanni. Obrigado pelo comentário. O Victor, fã do Cobain. Victor, underline, fã, underline, do, underline. Será que ele é fã de Kurt Cobain? Cobain, exatamente. Acho que sim, né? Sim, com certeza. Salve, salve. Quando vai ter mais histórias de lobisomens com o Júnior? Logo. E aguardo o vídeo sobre o Pé Grande. O Júnior, ele virá aqui nas próximas semanas. Era para ele ter vindo hoje, né? Ele está com um pequeno probleminha lá, na verdade, né? É um problema lá de saúde e tal, né? Mas logo ele estará aqui novamente. Hoje era para ele estar aqui, para a gente poder comentar essa parte da história do Licaão junto com ele. Mas, infelizmente, não pôde vir devido a problema de saúde. Mas, posteriormente, ele virá nas próximas semanas. Com certeza o Júnior vai estar ouvindo a gente. Melhoras aí, tá bom? Tá bom. Abraço. O Mauro J2X. Grande Mauro J2X. Mauro J2X. Acho que o boto é apenas uma lenda mesmo.
Exatamente, Exatamente, é uma lenda. só uma lenda. É uma história, infelizmente, para encobrir as coisas ruins que estavam acontecendo lá na Amazônia. Vergonhosas, né? Vamos falar assim, né? Lilica Ripilica, Lilica de Ripilica. Ponta Grossa. De Ponta Eu Grossa. acho que é de Ponta Eu acho que Grossa. ela não falou. Não falou. Acho que ela falou em um vídeo de um tempo atrás, mas eu acho que ela é de Ponta Grossa. Lilica Ripilica 8776. Boa noite. Vocês não postam no TikTok? Pois é. Eu tenho o TikTok aberto. De lá, procure lá. Puxa, agora não vou lembrar o nome. Eu vou fazer o seguinte, o Sander vai colocar alguns cortes do programa lá no TikTok. Deixa eu até abrir aqui agora o TikTok para ver o que está lá no nome. Então, qualquer coisa dá para me mudar lá. Em vez do meu nome, eu coloco o nome Podcast Conectados S.A. O que você acha? Pode ser. Pode ser. Pode ser. Daí eu coloco o link tá Sander William lá, ó. Olha lá, ó. Então eu vou mudar aqui, ó. O que você acha? Daí eu coloco o link aqui, né? Junto com o programa. Porque, na verdade, Então, como diz o programa, muitas pessoas pensam que a gente faz tempo que está fazendo o programa, na verdade, faz pouco tempo. E é agora que a gente está começando a ajeitar ele mais profissionalmente, né? Olha, então tá aqui, ó. Eu vou mudar aqui para Podcast Conectados S.A. Exatamente. Beleza? Fica ótimo. Daí fica lá, você vai mandando os vídeos e vai colocando ali para o pessoal ver. Tá ok? Exato. Tem mais? Tem mais. O Moisés Coelho, Moisés 5725. Sander e Ari, no meio de toda essa mitologia cheia de sincretismo com os gregos e europeus, tem os encantados. Ouvi falar. Crença essa espalhada por toda a Amazônia. A gente falou aqui, ó, essa mitologia é cheia de sincretismo com os gregos e europeus. Exato. Por que ele falou gregos e europeus? Porque essa lenda que a gente fez aí do boto cor-de-rosa, ela também tem uma ramificaçãozinha vinda lá da Europa. Isso. E também da Grécia, que tinha o deus golfinho lá. Deus golfinho. E tem que falava golfinho até. Não, é Delfim. Delfim, exatamente. Delfim lá. Então era o deus golfinho, que também veio através dos europeus na colonização do Brasil, e eles viram o tamanho do animal que tinha aqui no Brasil naquela época, que era o boto, e aí foi colocado, puxa, mas isso aí é uma história meio ramificada também da Europa, Exato, lá né? da Grécia, que tinha lá o deus golfinho. Então vamos puxar essa história também um pouco para esse lado. Que foi lá do boto cor-de-rosa. Exato, né? O Moisés Coelho também comentou: o boto macho adulto pode atingir 130 quilos de peso e aproximadamente 2 metros de comprimento. E tem também o tucuxi, outra raça de boto. Ele é cinza e menor, semelhante aos golfinhos. Olha só. Bacana. Legal, obrigado pelas informações aí. Isso os dias conectados também à cultura ali. Moisés Coelho. Legal, Um obrigado, Moisés Coelho, tá? A Suzana 8424. Entre os golfinhos de água doce, o boto cor-de-rosa é o maior e o mais inteligente de sua espécie. Verdade. Ele colocou uma palminha, um coração e um beijo. Diz que o boto cor-de-rosa diz que é um ser extremamente inteligente e brincalhão. Posso estar falando besteira, né? Mas diz que o golfinho também. O golfinho também é extremamente brincalhão, né? Obrigado pelo comentário, tá bom? Obrigado, Suzana. Um beijo para você. Tá bom? Abraço. O Diego Pereira, 3953. Boa noite. Sempre na escuta. Santo Ângelo, Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. Vamos abrir um parênteses aqui para o Rio Grande do Sul. Então, a gente está com uma audiência excelente no Rio Grande do Sul. Né? Rio Grande do Sul. Volta e meia, pessoal de Santa Maria, outras regiões ali. Gramado, Bento Gonçalves. Eu tive em Bento Gonçalves, o lugar mais bonito. Gramado, então, nem se fale. Canelas, então, é mais bonito. Hein? Daqui a pouco eu ia falar só do Rio Grande do Sul, que eu acho bonito pra caramba lá. Né? Então, muito obrigado ao pessoal do Rio Grande do Sul. A gente sabe que tem várias pessoas que ouvem a gente de coração mesmo. Muito obrigado mesmo, tá bom? Exatamente. Um grande abraço para todos vocês. Geisa, @Geisa. Muito interessante. Já tinha ouvido essa lenda. Bacana. Legal. Abraço para você, Geisa.
José Carlos Asciuc, nosso amigo. Grande José Carlos. Esse é o melhor disfarce para mãe solteira e corno da história. Foi o que a gente comentou, né? Um dia a gente, lógico, a gente brinca para aliviar um pouco, vamos falar assim, a lenda, né? Mas a gente sabe que não era bem isso. Não. Tem muita coisa ali por trás, até estupros, né? Até Exatamente. estupros, filhos sem pai, vamos falar assim, né? E acabaram criando o famoso A Lenda do Boto Cor-de-Rosa. Mas fazer o quê, né? Tem mais, Sander? O José Carlos Asciuc mandou um abraço para ele, porque ele acabou perdendo o pai dele Exatamente. aí esta semana agora. Meus né? sentimentos. Então, meus sentimentos aí a ele, a toda a família da Asciuc, que são lá de Prudentópolis. Que Deus conforte toda a família, tá bom? Exatamente, esse momento aí tão difícil. No chat, vamos ver quem que comentou. O Jackson Camargo. Boa noite, conectados SA. Boa noite, Jackson Abraço, Camargo. boa noite. Né? E o Raul Prado. Tem na Netflix. Tem esse na Netflix, Tem. é o filme do Boto Cor-de-Rosa. Como que é o nome do filme? De 1987, mais ou menos, né? É eu e o Boto? O Boto. Ou eu, o Boto, acho que é isso. o Boto. O Boto. É um filme Exatamente. brasileiro É. que tem lá, conta aí bem a história do Boto Cor-de-Rosa. Filme, se não me engano, é de 1987. Dá uma olhada lá para você ver, bem bacana esse filme aí. O Boto. O Boto. Eles fizeram o filme, eu não cheguei a assistir, né? Mas tem muita coisa sobre o Boto que eles tentaram deixar bonitinha a história, né? Mas a gente sabe que não é bem assim, né? Exatamente. Mas, enfim, onde você consegue ter como diz, ver bem o Boto e como que ele trabalhava e tal, do que ele fazia, na série Cidade Invisível. Sempre falo dessa série porque eu acho uma série fora do comum mesmo, é fantástico. Você sempre fala, eu nunca assisti, cara. Eu queria assistir, mas não dá tempo. A Cidade Invisível. Eu acho que quando tem gente que fala das produções brasileiras, eu não falo das produções brasileiras. Eu acho que tem muita coisa, mas muita coisa boa no Brasil, e uma delas, extremamente bem feita, é Cidade Invisível. E o último filme agora que acabou trazendo um Oscar, que é o símbolo maior, né, da premiação dos atores e artistas aqui, de qualquer lugar, que foi o filme Eu Ainda Estou Aqui, né? Quem protagonizou. A Dá uma famosa travada, ele. artista Por causa do brasileira. frio, né? Que baixou a temperatura aqui em Ponta Grossa, Paraná, né? Aqui em Ponta Grossa, Paraná, cara, você precisa ver, desde- 4 estações, uma desde- semana só, cara. Tá desde quarta-feira frio, né? Impressionante, né, cara? E diz que é para esfriar mais ainda, né? Mas o filme, como diz, eu acho que as produções brasileiras aí tá tendo, como diz, tem muita coisa boa no Brasil, né? E uma delas é A Cidade Invisível, e eu indico para você assistir, né? Bacana. Qual que é o teu filme favorito, sabe? Não? Como assim? Filme? Você fala assim, teu filme favorito, qual que é? Eu não canso de falar, cara. De Volta para o Futuro, cara. Também. Não canso de falar. O Sander não concorda com isso que eu vou falar. Eu tenho certeza. Ele vai até me xingar. Mas eu acho que deveria fazer mais um filme ou talvez uma série do De Volta para o Futuro. Eu sei que o Sander não gosta que eu fale disso, né? Não, filme assim, eu acho que não. Mas uma série seria bacana. Uma série seria bacana, Uma né? série, assim, né, alguns capítulos seria bacana. Mas um filme, eu acho que você não vai perder. Não sei, cara. Foi marcado, né, aquela história do filme De Volta para o Futuro. A trilogia. Foi os 3 e acabou. Na minha opinião. Pra mim, fechou já. foi o melhor filme de todos, cara. Para mim também, é o meu filme favorito, De Volta para o Futuro. Mas, assim, fazer uma outra gravação com outros atores, já vão querer colocar mais tecnologia, mais efeito. Não vem com essa inteligência artificial, não. Não curto. Isso daí não, já fechou, já deu. Uma série seria bacana, uma série aí com 6 capítulos, não sei, 7 capítulos, mais ou menos aí, curtinha assim, acho que ficaria bacana, mas como a gente... filme assim, uma continuação de Volta para o Futuro, com novos atores, efeitos especiais, você não como a gente não fala curto, não. aqui em Ponta Grossa, né, De Volta para o Futuro, a gente fala que foi feito no tapa e no soco, nada de inteligência artificial, não sei o que lá e tal, né? Ou seja,
Na minha opinião, se fizesse ali uma série, né, ou até mesmo um filme com novos atores e tal, talvez não ficasse melhor, mas como diz, eu talvez até tirasse um pouco da nostalgia, ou seja, que a gente tem, né, sobre o filme. Mas uma coisa que a gente concorda com o Sander aqui, que realmente, cara, eu acho que não tem para bater o De Volta para o Futuro. Até hoje. Outra trilogia que eu gosto muito, né, que é o meu segundo filme favorito, seria o Rambo. O Rambo eu gosto pra caramba. Fantástico. Cara. Fantástico. Muito bom. Só que assim, o Rambo já teve lá os 4 Rambos, né? Teve um em 80 e... Deixa eu ver, 84, se não me engano. Teve um, o 2, o 3, daí parou. O 3, se não me engano, foi em 92, mais ou menos. Daí parou. Daí foi feito só outro nos anos 2000. Ficou até legal, esse outro último. Penúltimo, no caso. Mas daí fizeram esse último, agora de 2000 e pouco aí, cara, que ele tá na cidade e tal, o último Rambo aí, né? Não curti, não ficou legal. Por isso que eu falo, você vai fazer ali... Talvez mude a essência, né? Muda a essência do filme, exatamente. Igual do De Volta para o Futuro, fazer mais um agora, depois de tantos anos. Não fica legal. Mas... O Rambo fizeram o último aí, não ficou legal. Eu, assim, particularmente, não gostei muito, não. Mas os 4 anteriores, né, que são aí minha trilogia favorita, e também tem o quarto, né, eu achei meio bacana. Mas isso o Sander acho que concorda, me disse fielmente junto comigo. Um filme do Caverna do Dragão. Caverna do Dragão seria bacana. Eu não entendo, cara. Sinceramente, os caras fazem tanta coisa. Thundercats também. Isso. Eles fazem tantas produções... Por que não fizeram Caverna do Dragão ainda? Eu vou ficar falando isso pro resto da vida, cara, até fazerem um filme do Caverna do Dragão. Muito bom, né? Excelente. Excelente, né? Munra. Thundercats. O Sander imita o Munra. Não imito, não. A dublagem do Munra, do grande dublador Silvio Navas. Exatamente. Que é realmente um dublador excepcional. Antigos espíritos do mal. Bacana. Cara, não tem pra bater, né? Não tem, né? Mas De Volta para o Futuro também, cara, eu tinha muita vontade de ver, sei lá, novos artistas, uma série, igual o Sander falou, né? Uma série seria bom, né? Uma série pra gente, uma série de uns 200 capítulos, mais ou menos. Exatamente. Seria muito bacana. Exatamente. Tem um dublador também, assim, que sempre aparece em todos os filmes, que eu gosto bastante da dublagem dele. O nome dele é o... Puxa, agora me fugiu o nome dele. Mas tem aquele outro, um dublador que... Márcio Seixas, que ele faz a voz do Batman. Ah, sim? Parece que é do Batman, se não me engano. Mas é muito boa a dublagem dele, cara. Caso você não saiba, em outros países aí, tem-se um buchicho, né? Que as melhores dublagens de todos os filmes que aparecem na TV aí são... As dublagens brasileiras, que são quase que perfeitas, né? Inclusive, eu vi num programa, o ator que faz o filme Wolverine, ele esteve no Brasil, não lembro o nome do programa. Eu lembro da cena, mas não lembro o programa, cara. Que ele ficou impressionado de conhecer o dublador dele aqui no Brasil, que era o... Qual? Do Wolverine. Já faleceu, já Isaac. Tá na Isaac ponta alguma coisa. Tá na ponta da língua, não vou conseguir lembrar. Mas uma voz fora do comum, né? Ele mesmo ficou impressionado de ouvir o dublador dele falando. É impressionante mesmo de ouvir ele falando. Então, dizem que aqui do Brasil são as melhores dublagens do mundo inteiro, tá aqui no Brasil. Dizem, né? Exatamente. Grande abraço para você que ficou aí com a gente, né, hoje nessa história de Licaão. Uma história realmente incrível e impressionante que a gente pôde trazer para você aqui hoje. O primeiro lobisomem que existiu na face da Terra. Exato, né? Obrigado por ficar com a gente até agora, esse momento. Beijão no coração de vocês. Obrigado a todos que estão se inscrevendo no canal. A gente fica muito feliz porque é um canal novo, né? A gente tem pouco vídeo, né? Eu vejo canais aí com 3, 4, 5 mil vídeos. Esses tempos eu vi um canal com 25 mil vídeos, cara. Tem canal que faz um vídeo por dia? Faz um vídeo por dia. Alguns outros aí chegam a fazer 3, se não me engano, Inteligência Limitada faz 3 vídeos por dia, cara. Ixi, aí já... É muita coisa, é muito
muita coisa mesmo. E a gente tá começando, né? A gente não chegou nem, acho que 250 vídeos agora ainda, né? Então tem muita coisa para entender. A gente fica, como disse, alegre, satisfeito por vocês estarem se inscrevendo no canal, estarem comentando e participando, principalmente participando do nosso canal. Obrigado mesmo de coração, um beijão no coração de vocês e até o próximo programa. Né? Até a próxima semana aí com mais vídeos aqui no Podcast Conectados S.A. Sabe aquela musiquinha do Fantástico? Aquela... É domingo, dia de Podcast Conectados S.A. Baixou um Cid Moreira aqui no Sander. Grande abraço, até mais, tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijo no coração de vocês. Até mais. Tchau, tchau, Até tchau. mais, tchau.